Olá, povo de Deus, segunda-feira da sétima semana da Páscoa, 17 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 19, de 1 a 8 e de João 16, de 19 a 33. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. E eles disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas, e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por uns 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. O tempo de Paulo em Éfeso foi marcado por um dinamismo imenso, e é estranho que Lucas não nos dê muitas notícias dessa vida agitada do apóstolo em Éfeso. Em Éfeso, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e uma outra que provavelmente se constitua nos capítulos de 10 a 13 da segunda carta. Escreveu também aos Gálatas e vários bilhetes que foram agrupados naquilo que nós chamamos de carta aos Filipenses. E por fim, Paulo em Éfeso também foi preso. No trecho de hoje, Paulo provoca a conversão de 12 homens seguidores do Batista, batizando-os em nome do Senhor Jesus, momento em que eles recebem o Espírito Santo. Esse grupo de homens tinha recebido o batismo de João, mas lhes faltava exatamente o Espírito Santo. Esse é o grande distintivo entre o batismo do Batista e o batismo de Jesus. E ao receberem o batismo de Jesus, automaticamente o batismo de João fica anulado, pois o batismo de Jesus é superior. O rito de impor as mãos, neste caso, em nada difere do batismo de Jesus, pois é a totalidade desses gestos de Paulo que provoca a descida do Espírito. E o fenômeno de falar em línguas estranhas, o conhecido a glossolalia, se constituía em cânticos de louvor, sem que as palavras fossem totalmente compreensíveis. Também interessante a ligação que se faz do dom do Espírito com a profecia. Os 12 homens receberam, por meio do batismo em nome de Jesus, o dom de profetizar. Precisamos hoje aprofundar uma catequese batismal que possa transmitir aos fiéis que procuram o batismo para si, para seus filhos, netos, uma catequese batismal que fala dos dons que o batismo confere. E esses dons que o batismo confere, sabe que o próprio apóstolo Paulo, estando aí em Éfeso, escrevendo aos Gálatas, explicitou bem isso. Ele diz que ser batizado é ser revestido de Cristo, tornando-se um cristão livre de todos os preconceitos. Livre do preconceito racial, já não existe mais judeu ou grego. Livre do preconceito social, já não existe mais escravo ou livre. Livre do preconceito sexista, não existe mais homem ou mulher.
Portanto, ser batizado para Paulo era ser um cidadão do reino, totalmente livre de todos os preconceitos. Isso é, de fato, receber o Espírito Santo no batismo. João 16, de 29 a 33. Os discípulos disseram a Jesus: eis que agora falas claramente, a tua linguagem já não é figurada, obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saístes de Deus e vai voltar ao Pai, a Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Falei-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Estamos ainda no contexto do longo discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos, que compreende os capítulos que vão de 13 a 17 do Evangelho de João. Na totalidade desse discurso, nós temos muita coisa rica. Temos a alerta de Jesus aos discípulos que aprendam que poder é serviço por meio do lava-pés. Temos Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que somente poderão dar frutos se ficarem unidos entre si e a Cristo, como os ramos a uma videira, que o Espírito virá depois que Jesus volte ao Pai para esclarecer tudo, fazendo com que a tristeza se transforme em alegria, e que chegou a hora de Jesus voltar ao Pai. Depois que Jesus indicou que tinha saído do Pai e a ele voltava, parece que a coisa começa a se esclarecer para os discípulos. É isso que eles manifestam dizendo: eis que agora falas claramente, a tua linguagem já não é mais obscura, figurada. Agora cremos que saístes de Deus. Agora cremos que saístes de Deus. Mas Jesus, como que apaga, dá um show de realidade nesse entusiasmo dos discípulos, dizendo para eles: credes agora? Eis que chegará a hora, vem a hora, e ela já chegou, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas Jesus lhes diz que mesmo com o abandono dos discípulos, ele não estará só, porque o Pai está sempre com ele. E Jesus complementa que tudo que vem dizendo para eles é para que tenham shalom, a paz completa. Pois ainda que no mundo eles tenham aflições, é preciso manter coragem, pois Jesus venceu o mundo. Já dissemos que João chama de mundo a totalidade, o conjunto de forças contrárias ao reino, ao projeto de Jesus. Podia ser o mesmo esse mundo, em geral, isso. E também, em particular, em algumas ocasiões, o mundo significa os judeus, que viviam se opondo a Jesus e ao reino. A coragem dos discípulos deve estar alicerçada na vitória de Jesus sobre todos os inimigos, sobre o mundo. E como diz o apóstolo, o último inimigo a ser vencido é a morte, mas ela também será vencida pela ressurreição. E os discípulos serão instados por Paulo com a pergunta desafiadora: então, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E aí ele expressa a sua confiança em Cristo como um testemunho de quem entendeu
as recomendações dadas pelo Mestre aos seus discípulos. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Poderíamos dizer hoje, com toda clareza, nem pandemia, nem morte de mais de 400 mil irmãos e irmãs, nem esse desgoverno que sofremos, nem a multiplicação de pessoas que ainda apoiam esse despreparado do poder, nada nos poderá separar do amor de Cristo, que nos impulsiona para amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. Um beijo no seu coração.